Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, segunda-feira, dia 2 de março de 2026. O tempo está urgindo, não dá para segurar. Mas o que não dá para segurar é o momento político mundial, onde as coisas parecem estar perdendo rumo. Essa que é a grande realidade. Deixa eu pôr a cadeira mais para frente. Parece que as coisas estão perdendo rumo. Não existe nada no mundo nesse momento que você possa olhar de forma positiva. De forma, que legal, que bom, nada. Principalmente aqui no nosso Brasil, né? E eu quero começar falando disso porque as manifestações que tomaram as ruas brasileiras no dia de ontem, e pouco importa o número de participantes, que a esquerda sempre faz questão de minimizar, mas foram muito boas, sim senhor, né? Não foram apenas atos políticos comuns, daqueles que surgem e depois desaparecem, né, conforme o humor do noticiário. Nada disto. O que se viu em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e tantas outras, por exemplo, foi algo mais profundo. Foi uma demonstração orgânica de identidade política, de pertencimento e, sobretudo, de continuidade de um movimento que ultrapassou eleições e ciclos de governo. Milhares de brasileiros voltaram às ruas, movidos por uma convicção muito clara, a de que o país ainda reconhece em Jair Bolsonaro a principal referência política nacional, mesmo diante de um cenário em que ele permanece afastado do centro institucional do poder. Não por vontade própria, evidentemente, nós sabemos disso. O fenômeno impressiona justamente porque não depende da presença física de Jair Bolsonaro, a presença do líder. Ao longo de quase 4 décadas de vida pública, Jair Bolsonaro, digamos assim, construiu uma narrativa política baseada na confrontação direta com estruturas tradicionais de poder e consolidou, de uma certa maneira, aquela conexão emocional muito rara entre liderança e base popular. A prova disto é que, mesmo longe do seu povo, ele exerce uma influência incontestável. Durante seus 4 anos à frente da presidência da República, para os seus apoiadores, ficou estabelecida a percepção de que o Brasil poderia abandonar aquela postura de potência adormecida e assumir definitivamente o protagonismo econômico, valorizando soberania nacional, segurança jurídica e liberdade econômica como pilares de crescimento. Então, nesse contexto, o surgimento agora de Flávio Bolsonaro como o nome mais do que natural para suceder à presidência aparece menos como um improviso, como uma opção política e muito mais como uma continuidade estratégica. Para grande parte da direita brasileira, ele representa aquela transição entre o fundador de um movimento e a geração responsável por consolidá-la institucionalmente. A leitura predominante entre os manifestantes é a de que Flávio carrega não apenas o legado político, mas também a oportunidade histórica de transformar o capital popular em estabilidade governamental, retomando agendas econômicas voltadas ao empreendedorismo, à redução do peso estatal e ao fortalecimento das liberdades individuais. Bandeiras muito claras durante o governo de Jair Bolsonaro. O discurso que ecoou ontem nas ruas reforçou valores que se tornam marca registrada da direita contemporânea no Brasil. Fé como fundamento moral, patriotismo como eixo de unidade nacional e família como base social estruturante. Para os seus defensores, para os defensores do conservadorismo, os defensores da família Bolsonaro,
Esses princípios não são slogans, mas resposta a um período percebido como de desordem institucional, insegurança econômica e distanciamento entre os governantes e a população. Pois é isso que acontece nos dias de hoje. Portanto, essas manifestações de ontem acabaram funcionando como um recado político simbólico ao atual sistema de poder. A direita brasileira não apenas permanece mobilizada, como demonstra aquela capacidade de reorganização e sucessão interna. Por mais dificuldades que existam, por mais que apareçam alguns descontentes, alguns que pensem diferente, essa é a realidade. O que se observou ontem foi menos nostalgia de um governo passado, porque sentimos saudade, evidentemente, mas muito mais a afirmação de um projeto político que seus apoiadores acreditam ainda estar em construção. Um projeto que busca recolocar o Brasil no caminho do crescimento econômico, da afirmação internacional e de uma ordem social baseada em valores considerados permanentes por milhões de cidadãos, como Deus, pátria e família. Esta é a percepção que tive das manifestações de ontem. Acho que vocês concordam, não? Deixa aí nos comentários se vocês concordam ou não com essa ideia. Ok. Agora, hoje, o tal comunista Celso Amorim declarou que o mundo deve se preparar para o pior. E essa frase chama a atenção não apenas pelo conteúdo, mas sobretudo por quem pronunciou e pelo histórico político que acompanha essa posição de Celso Amorim. Na prática, o alerta soa menos como uma previsão estratégica, de uma maneira como se o Brasil tivesse que se preparar, como se preparar, mas aparece muito mais como um reconhecimento tardio que a diplomacia brasileira ajudou a alimentar. Essa é que é a verdade. Celso Amorim não é um observador neutro do cenário internacional, porque ao longo de décadas ele construiu uma política externa marcada pela aproximação sistemática com regimes ditatoriais, como o Irã, por exemplo, a Venezuela, Cuba. Mas durante sucessivos governos alinhados ao atual mandatário brasileiro, governos petistas, a diplomacia nacional insistiu na tese de que Teherã deveria ser tratado prioritariamente como parceiro político e econômico, frequentemente minimizando denúncias, envolvimentos com atos ditatoriais que envolviam repressão interna, expansionismo regional e financiamento de grupos armados no Oriente Médio. Vamos lembrar que há menos de um mês, quando a população se rebelou lá em Teherã, mais de 30 mil pessoas foram mortas pelo sistema iraniano. E o Brasil não fez uma única declaração condenando. Não citou uma única palavra a respeito do assunto. Por isso temos que entender que essas palavras de Celso Amorim, que o pior não surgiu do nada. Muito pelo contrário. Esse pior a que ele se refere não deixa de ser uma consequência direta de um ambiente internacional em que regimes autoritários foram reiteradamente tratados como interlocutores legítimos, sem que suas ações ditatoriais fossem confrontadas com firmeza pela diplomacia brasileira. O próprio governo brasileiro, hoje preocupado com a escalada militar, que pode até durar meses, passou anos defendendo o diálogo irrestrito com um regime que nunca escondeu sua confrontação aberta com Israel e os Estados Unidos. Em outras palavras, o discurso de cautela surge apenas quando o conflito deixa de ser ideológico e passa a ser a de produzir consequências econômicas reais, como energia cara, instabilidade comercial e ameaça ao equilíbrio global, porque é o que vai acontecer. Agora que a guerra ameaça o sistema internacional, inclusive o próprio Brasil,
a diplomacia brasileira do atual governo, que sempre defendeu a ditadura extremista desses países, como o Irã, passa a defender aí a prudência e o temor de um cenário cuja escalada era previsível há anos. Portanto, Celso Amorim, vai para casa e vai procurar o que fazer, porque vir com bravata sem sentido e palavras de ordem que não convencem nem a você mesmo, de nada serve, né? Mas não deixa de ser notícia, é uma notícia que virou manchete hoje, por isso eu trouxe. Agora, não podemos deixar de falar do que realmente importa, que é esta guerra lá no Oriente Médio. Já estou chamando de guerra porque já está atingindo vários países no Oriente Médio. E por que eu acho importante tratar disso? Porque vai influenciar na economia brasileira. Não tem como escapar disso. A começar pelo petróleo, que obviamente vai subir esplendorosamente, muito possivelmente, e claro, vai interferir nos transportes, né, no combustível, e os alimentos, obviamente, se tornarão mais caros nos mercados. Então, falando desse conflito, que já podemos chamar de guerra, como eu disse, enquanto parte significativa da ala progressista, a esquerdista internacional, enquanto eles reagem aos ataques promovidos pelos Estados Unidos contra o Irã, classificando a ação como um erro grave de estratégia de Donald Trump, o que realmente se observa é algo bem diferente. Não há um impulso militar improvisado, mas o estágio visível de um plano que já vinha sendo costurado e preparado há muito tempo, principalmente entre os Estados Unidos e Israel, entre CIA e o Mossad. Em uma entrevista à CNN, o próprio presidente Donald Trump deixou claro que essa operação contra o Irã foi apenas o início, apenas o começo de uma grande onda que ainda estaria por vir, sinalizando que Washington não enxerga o confronto como uma ação pontual, mas como parte de uma reorganização profunda do equilíbrio de poder no Oriente Médio. Vejam só a profundidade disto. Fora do campo ideológico, cresce outra leitura menos moral e mais estratégica. Porque o Irã, nos últimos anos, consolidou-se lentamente como um elo militar e energético de uma engrenagem que aproximava potências como China e Rússia de regimes regionais antagonistas aos Estados Unidos. Então, a resposta iraniana foi exatamente como muitos estrategistas temiam. Ao invés de se limitar a uma reação ao território israelense ou bases americanas específicas, Teherã ampliou o teatro de operação, atingindo aliados dos Estados Unidos em diferentes pontos do Oriente Médio. Teherã está mandando bomba para tudo quanto é lugar, de forma desordenada. Hoje mesmo explodiu um míssil no meio de um edifício, parece que é residencial, em Bahrein. Não tem nada a ver com base militar, né? O conflito deixou de ser bilateral e passou a assumir características regionais, envolvendo rotas marítimas, milícias associadas ao Irã e zonas estratégicas que concentram parte significativa do fornecimento energético mundial. Então, analistas econômicos começaram a apontar que o verdadeiro alvo indireto da operação não seria apenas o Irã, mas a estrutura energética que sustenta a economia chinesa. Pequim depende fortemente do petróleo iraniano e das rotas marítimas que atravessam a região. Ao tornar o fluxo energético instável, a guerra passa a pressionar diretamente o crescimento industrial chinês, elevando custos, reduzindo previsibilidade e atingindo o coração da máquina econômica asiática. E esse movimento ganha ainda mais significado quando observado em sequência histórica recente, que foi o quê? A prisão de Nicolás Maduro, por exemplo, que enfraqueceu drasticamente um dos principais pontos de apoio anti-americano no hemisfério ocidental. A Venezuela mantinha relações estreitas com o Irã, Rússia e China, funcionando como extensão política desse alinhamento no continente americano.
E ao neutralizar Caracas e posteriormente atingir Teherã, Washington parece ter seguido uma lógica de desmontagem gradual de polos estratégicos, adversários antes que um polo alternativo plenamente consolidado, né, pudesse desafiar a hegemonia americana. Ou seja, desmontou essa lógica que era visível, né, mas gradual, sempre em crescimento, desses adversários. Todos eles mirando o quê? Os Estados Unidos. Estavam se transformando em um bloco alternativo. Tá? Ou seja, os Estados Unidos cortou o mal pela raiz. Por isso, podemos entender também que essa tentativa de imposição de uma nova ordem teria como alvo a força do dólar americano. E daí fica evidente que o verdadeiro campo de batalha do século XXI não é apenas militar, é também monetário. O domínio do dólar não existe apenas porque os Estados Unidos são uma grande economia. Ele existe porque o sistema internacional inteiro foi construído ao redor de 3 pilares: segurança militar, americana, evidentemente, confiança financeira e controle das principais rotas energéticas globais. Em termos simples, o dólar não é apenas uma moeda. Ele funciona como uma espinha dorsal do comércio mundial. E aí, nos últimos anos, porém, surgiu um movimento claro, liderado principalmente por China, Rússia, Brasil, né, que faz parte aí do chamado Sul Global, para reduzir essa dependência ao dólar. O uso de moedas locais em acordos bilaterais, o fortalecimento do bloco BRICS e discussões sobre sistemas alternativos de pagamento demonstravam uma tentativa gradual de criar um ambiente pós-dólar. O Irã tinha um papel relevante nesse processo, justamente porque negociar energia fora do sistema financeiro ocidental, né, é uma habilidade que o Irã sempre teve. E também por ajudar a testar mecanismos paralelos às sanções americanas. É nesse ponto que a ação militar americana ganha significado monetário. Ao atingir diretamente um dos nós estratégicos desse sistema alternativo, Washington então enviou uma mensagem silenciosa, porém poderosa. Qualquer tentativa de reorganizar o comércio global fora da estrutura dominada pelo dólar continuará sujeita ao ataque político, militar e financeiro dos Estados Unidos. Então, tudo isto parece estar dentro de um mesmo pacote de motivos para que os Estados Unidos, definitivamente depois de anos, tomassem essa decisão de atacar o Irã, até também para ajudar a proteger Israel, que sempre foi o grande alvo no Oriente Médio. E claro, não trata-se apenas de derrubar um ayatolá, porque os líderes supremos no Irã só interessam aos iranianos, não interessam a mais ninguém. Porém, a partir do momento que se sabe que o Irã estava desenvolvendo o enriquecimento de urânio já acima de 60%, o risco iminente de uma construção de bomba nuclear vinha aumentando. Todo ano estava se tornando cada vez mais difícil, então não se pode esperar que isso aconteça. E antes que o mal chegasse, foi cortado pela raiz. Simples assim. E tudo isso serve para quê? Para fazer com que a economia da China caia, despenque, para que acabe essa tentativa de dominar o mundo de formas diferentes de atuação, né? A China funciona no mundo como se fosse uma espécie de agiota. Financia obras, né? Compra aqui, compra ali, compra terras aqui, terras acolá. Quando o país vai ver, está totalmente entregue à China, como é o caso do Equador, que deve um PIB inteiro do país para a China. Uma dívida que nunca será paga. Porque os tentáculos chineses se espalharam para o mundo. Só que sem dinheiro, esses tentáculos de nada servem, né? Então tem muita coisa em jogo, mas não é nesse sentido que o Celso Amorim pediu para se preparar. Não, ele está falando do aspecto ideológico. E quanto a isso, me desculpe, Celso Amorim, né, não entra nem no caderninho de anotações de Donald Trump.
Mas, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, aí deixa o like. Não fique com vergonha, não. É só apertar aí o positivo. Só. É de graça. Né? Pode se inscrever no canal também, que também é de graça e não dói. Simples. Né? Espero que vocês tenham gostado e desejo que vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.